Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre uma das outras civilizações fluviais que nós temos no mundo antigo, que é a civilização dos fenícios, que é uma civilização que tinha como principal característica um tipo de comércio que eles faziam no mar Mediterrâneo. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa civilização nesse vídeo aqui, beleza? Então, só lembrando, né, existem as civilizações fluviais, que são aquelas que se desenvolveram perto de rios, Mesopotâmia, Egito, Índia e China, e a gente tem as civilizações que são conhecidas como civilizações não fluviais. Essas civilizações não se desenvolveram perto de rios, mas cada uma delas tem uma característica importante, né, seja para a nossa sociedade hoje ou para o estudo da história mais tarde. Tá? Então, uma das civilizações é a civilização dos hebreus, cuja característica principal é a religião, porque eles são o primeiro povo monoteísta, ou seja, o povo acreditar em um Deus só. E a nossa cultura hoje ela é judaico-cristã, ou seja, a crença que existe hoje em Deus ela é herdeira desse desenvolvimento desse povo que é dos hebreus, cujo livro principal, a fonte principal escrita que nós temos é a Bíblia. Além dos hebreus, nós também temos os fenícios, que é o objetivo desse vídeo aqui, né? E os persas, que a gente também vai estudar em breve, né? Qual que é a característica dos persas. Tanto fenícios quanto persas, eles são importantes não só para entender a civilização em si, mas porque essas civilizações vão entrar em guerra com outros povos que vão ser estudados, que são os gregos e os romanos. Então é importante você conhecer eles para saber que depois, quando você for estudar a Grécia, quando você for estudar Roma, você vai estudar um conflito. E esse conflito vai envolver ou os fenícios ou os persas. Por isso que é importante estudar eles agora, para você saber quem que é esse povo que mais tarde vai entrar em guerra com os gregos e com os romanos. Os fenícios, eles se desenvolveram numa região onde é que hoje é o Líbano, tá? Que fica lá no Oriente Médio. Então aqui no mapa dá para ver mais ou menos onde é que você tem o Líbano. Então, nessa região aqui, você tem onde é que hoje é o Líbano, né? Aqui para o norte você tem a Síria, que é o Iraque. Aqui é a região onde é que hoje é o território de Israel. Aqui você tem o Egito. Então, aqui nesse território aqui, no Mar Mediterrâneo, você tem uma região que hoje é chamado de Líbano. Nessa região, você tem o desenvolvimento das cidades-estados fenícias. E essa região tem duas coisas, dois recursos naturais que são muito bons. O primeiro é a madeira mais importante de toda a história, que é chamado de cedro do Líbano. Lendo o Antigo Testamento na Bíblia, você vai ver diversas referências ao cedro do Líbano. A Arca da Aliança tem parte feita de cedro do Líbano, a tenda do encontro, é o tabernáculo, ele é feito em parte com cedro do Líbano, o Templo de Salomão é erguido com cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma madeira que era muito boa para fazer construções, tanto construções de edificações, de casas, de palácios, como de construção de navios. Então essa era uma das madeiras mais valorizadas que existia no mundo antigo. E além do cedro do Líbano, essa região da Fenícia, ela tinha um tipo de concha, né, que é essa que aparece aqui do lado, que é chamado de Murex purpurea. E essa concha ela era utilizada, um molusco que existe dentro da concha, ele era utilizado da seguinte forma: você pegava um tecido, esse tecido, né, você pegava o animal que tinha lá dentro, o molusco que tinha lá dentro, você espremia ele contra o tecido e dessa forma você tingia aquele tecido de púrpura, né, que é essa espécie de cor roxa que tinha aqui do lado. E essa cor era muito cara, era muito valorizada. Era a cor dos reis, era a cor dos sumos sacerdotes, né, as pessoas mais importantes das igrejas daquele tempo usavam capas que eram feitas com essa cor. Então esse tecido, essa cor, esse tingimento dessa cor púrpura era algo que era muito caro, muito valorizado. E por causa desses elementos, né, pelo fato de você ter o cedro do Líbano e do Murex purpúrea, que podia ser trocado com outros povos, e também por causa do cedro do Líbano, que era excelente para você fazer construções navais, fazer barcos, os fenícios eles acabaram desenvolvendo um tipo de atividade bem importante.
E a atividade bem importante que eles desenvolveram foi o comércio marítimo. Então, eles, a partir da madeira deles, né, do cedro do Líbano, eles começaram a construir barcos diferentes, né? Aqueles barcos que aparecem lá embaixo são dois tipos diferentes de barco que você tem, né, que eram utilizados pelos fenícios. Esse barco aqui, ele é um barco de carga, né? Dá para perceber que ele é mais gordinho, que ele tem mais espaço para você carregar a carga, para você levar a carga de um lugar para o outro. O outro tipo de barco que tem em cima, né, parecido com uma Drakkar Viking, mas não é um barco Viking esse é um barco de guerra dos fenícios. Ele era mais leve, né, ele não era tão fundo, né, ele era impulsionado com mais remos para ele conseguir uma velocidade maior. E através disso, os fenícios eles conseguiram estabelecer um baita de um comércio marítimo ao longo de todo o mar Mediterrâneo. Então o mapa embaixo mostra como eles saíram dessa região onde é que você tem a Fenícia, né? E depois que eles saíram desse lugar aqui, eles pegavam os produtos que eles tinham lá na Fenícia e levavam para outras regiões onde é que eles trocavam isso por outros produtos ao longo de toda a costa do norte da África, no sul da Espanha, né, em outros lugares que você tem na Europa. Existem relatos de viagens dos fenícios até a ilha da Inglaterra, que fica aqui em cima no mapa, né, e tem até uma inscrição na Pedra da Gávea, né, que pode parecer uma escrita meio dos fenícios, né, onde é que algumas pessoas alegam que eles atravessaram o Atlântico, bem improvável que eles tenham feito isso. Mas os fenícios, eles eram mestres nessa arte da navegação e de fazer comércio, tá, ao longo de todo o mar. E à medida que os fenícios foram fazendo comércio ao longo de todo o mar Mediterrâneo, eles estabeleciam em alguns lugares colônias. As colônias são esses pontinhos que você tem aqui no norte da África, por exemplo. Tá? Então, o que é uma dessas colônias aqui? Essas colônias, elas serviam como entrepostos comerciais. O que é um entreposto comercial? Os caras saíam lá da Fenícia com um barco carregado de cedro, por exemplo. Eles iam para um lugar, por exemplo, aqui no Egito, no norte do Egito. E lá no Egito eles trocavam esse cedro por um outro tipo de material. Eles trocavam esse cedro todo por papiro. E eles levavam esse papiro, então, para um outro posto comercial aqui no norte da África, onde é que eles trocavam tanto cedro como papiro por outros produtos, outras especiarias que existiam ali. Então, nesses entrepostos comerciais, os barcos fenícios trocavam produtos nos portos, reabasteciam os seus portos com suprimentos, né, os seus barcos com comida, com água para a tripulação deles, para eles seguirem viagem. Então, à medida que os fenícios foram desenvolvendo um comércio melhor no mar Mediterrâneo, eles foram estabelecendo vários entrepostos comerciais, cidades onde é que o comércio acontecia e esses barcos eles eram reabastecidos. E esses entrepostos comerciais eles acabam se transformando em colônias fenícias. Por que é importante falar isso? Qual que é o objetivo de falar esse negócio dos entrepostos comerciais? Porque entre esses entrepostos comerciais, a principal cidade que nós temos é a cidade de Cartago. A cidade de Cartago, ela está aqui no norte da África, numa região onde é que hoje é a Tunísia, e ela foi uma cidade que foi fundada pelos fenícios como entreposto comercial, e ela acabou crescendo muito, se transformando mais tarde num reino na África, num dos impérios que existia no norte da África. E na verdade a gente estuda os fenícios porque mais tarde, quando nós estudarmos os romanos, nós vamos estudar um conjunto de guerras que são chamadas de guerras púnicas, que são as guerras dos romanos contra os fenícios. E essas guerras acontecem contra a cidade de Cartago. Então o objetivo da gente estudar os fenícios é você saber mais tarde que quando aparecer a cidade de Cartago, saber que essa cidade de Cartago faz parte desse povo do comércio marítimo que são os fenícios. Então nós estudamos os fenícios agora para entender melhor o conteúdo de Roma depois. Tá? Então é importante você saber disso. E na política, os fenícios eles tiveram uma característica importante. Os fenícios eles não estabeleceram um reino unificado, eles não se transformaram num império. Ou seja, você não tem um reino chamado de Fenícia. O que você tem são várias cidades-estado diferentes. Cidades-estado são cidades independentes,
onde é que cada cidade tem seu próprio governo, suas próprias regras, né, suas próprias leis, suas próprias características. Então, os fenícios, eles nunca chegaram a ter uma unidade territorial, uma unidade política. Eles não chegaram a ser um império unificado, mas eles eram um conjunto de várias cidades-estados diferentes, e essas cidades tinham algumas características em comum, seja uma característica do povo, da etnia, da língua, mas principalmente uma característica da atividade comercial que eles faziam, que era o comércio marítimo. E essas cidades da região da Fenícia, que são as mais importantes, são a cidade de Tiro, a cidade de Sidom e a cidade de Biblos. Duas curiosidades aqui: Tiro e Sidom são cidades que aparecem bastante no Antigo Testamento, né? Então, para quem está acostumado com a linguagem bíblica, já deve ter escutado falar dessas cidades, tá? Tanto de Tiro quanto de Sidom. E a cidade de Biblos é uma cidade que ficou conhecida pelo fato deles fazerem comércio com o Egito e trocarem uma série de produtos pelos papiros que vinham daqui do Egito. E por causa disso, os gregos começaram a chamar o papiro de Biblos. E é isso que vai dar origem mais tarde à palavra Biblos, que significa livro, que vai dar origem à biblioteca, que vai dar origem à Bíblia. Então essa cidade-estado acaba dando origem a essa palavra grega, que vai dar origem a outras palavras em português que nós utilizamos no dia de hoje. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu explico para vocês um pouco mais sobre o alfabeto dos fenícios. Abraço!